pessoal, Carlos Eduardo, Ordem Ponto a Ponto. Nesse vídeo nós vamos trabalhar a territorialidade e a extraterritorialidade no Código de Processo Penal e no Código Penal. O Código de Processo Penal, ele traz em seu artigo 1º que ele regerá todos os processos que acontecem dentro do país. Entretanto, nós temos as exceções de processos que vão correr, mas que não vão correr sob o seu rito. E são crimes de responsabilidade do presidente da República, dos ministros, que vão correr por ritos especiais, que são os crimes militares. E nesses casos, que estão elencados lá no artigo 1º, que eu não vou ler aqui agora para o vídeo não ficar extenso, mas que você pode dar uma olhada, que são 5 incisos, nesses casos você vai ter outra lei processual específica para reger aquele caso. E o Código de Processo Penal ainda poderá ser aplicado subsidiariamente nesses processos. Entretanto, ele não será a fonte principal das normas. Já a extraterritorialidade, nós não conseguimos visualizar ela no Código de Processo Penal. Por exemplo, se você mandar uma carta rogatória daqui para ser cumprida na Argentina, a lei processual que vai ditar o rito será a lei processual argentina. O Código Penal, ele traz a territorialidade como regra. Entretanto, você tem exceções. Não confunda territorialidade por extensão com extraterritorialidade. A territorialidade por extensão é a territorialidade quando o Código Penal brasileiro é aplicado a um crime cometido fora do país, mas dentro de uma embarcação ou aeronave que estão a serviço do Estado brasileiro. Essa embarcação pode ser privada? Pode, se ela estiver a serviço do Estado brasileiro. Os casos de extraterritorialidade, eles são trazidos no artigo 7º. E eles são divididos em extraterritorialidade incondicionada e extraterritorialidade condicionada. Eu vou ler aqui, de um por um, os crimes de extraterritorialidade incondicionada, que são os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União, Distrito Federal, Estado, Município, território, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação ou fundação instituída pelo poder público, contra a administração pública ou quem está a seu serviço, e os crimes de genocídio quando o agente for domiciliado no Brasil. Os crimes que são de extraterritorialidade condicionada estão no inciso 2º, também do artigo 7º. E são os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, os crimes praticados por brasileiro e os crimes praticados em embarcações brasileiras, mercantes de propriedade privada, quando em território estrangeiro e lá não são julgados. Ou seja, você já tem a primeira condição para que esse crime seja julgado aqui no Brasil, que ele tenha acontecido dentro de uma aeronave ou uma embarcação brasileira e não tenha sido julgado fora do país. É importante frisar que os crimes de extraterritorialidade incondicionada vão ser julgados no país com a lei penal brasileira, independentemente de terem sido julgados fora do país ou não. Se você teve alguém que cometeu um crime contra a vida do presidente da República em Portugal, esse agente infrator ele será julgado pela lei penal brasileira, independentemente de ter sido condenado ou absolvido fora do país. Claro, a pena que ele cumpriu fora do país será abatida. O STJ vai homologar a sentença estrangeira e a pena será aplicada diminuindo o que foi cumprido lá fora. Já os crimes de extraterritorialidade condicionada, nós temos algumas situações que têm que ser observadas, que são o agente entrar no território nacional, ser o fato punível também no país que ele estava, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por motivo não está extinta a punibilidade, segundo lei mais favorável. Recapitulando, nos dois casos nós temos a territorialidade como regra. Entretanto, no Código de Processo Penal nós temos alguns casos de crimes cometidos no país que serão regidos processualmente por outras leis e que, no máximo, o Código de Processo Penal será aplicado subsidiariamente.
No Código Penal também teremos como regra a territorialidade. E aí nós temos que lembrar que existe a territorialidade por extensão e a extraterritorialidade, que acaba se dividindo em condicionada e extraterritorialidade incondicionada. Dei uma lida na lei, fixe esses pontos, já foi motivo de questões. Vou deixar abaixo link de questões que foram trazidas batendo justamente esses aspectos de territorialidade e de extraterritorialidade da Lei Processual Penal e da Lei Penal. Pessoal, só tenho a agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o final e queria pedir que você se inscrevesse na nossa página, curtisse os nossos vídeos e compartilhasse com seus amigos para que motivasse a gente a fazer mais e mais vídeos. Se você tem dúvida em algum assunto, deixa aí nos comentários. Nós vamos pegar essa sua dúvida e tentar de uma forma didática trazer um vídeo que explique melhor.